Capítulo 4 Paz. Joquebede, a mulher do destino. Números 26 e 59 Êxodo 2.1 a 11 e 1.15. Vivemos numa época de comprimidos, cor-de-rosa, verde, púrpura, amarelo, grandes, pequenos. Uma amiga minha só dormia se tomasse comprimido. Depois não conseguia permanecer totalmente acordada, de modo que tomava outro comprimido que a despertasse por completo. Ainda assim não conseguia concentrar-se, por isso tomava outro. Parecia semi-morta. Hoje, depois de tantos anos de abuso, ela é incapaz de raciocinar e agir normalmente. O fruto do Espírito é paz. Por que permitimos que as pressões e os problemas nos privem da paz? Este fruto natural do Espírito começa a crescer tão logo conhecemos a Cristo como Salvador. A paz de Deus é o antídoto para os problemas e temores de hoje. Diz-nos Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa consciência foi purificada. Começamos nosso crescimento cristão numa atmosfera de paz. Paz com Deus ou de Deus. Este versículo de Romanos diz que temos paz com Deus. Esta é a paz resultante da nossa reconciliação com o Pai mediante Cristo. Há, portanto, outra paz, a paz de Deus, que como fruto cresce em nossa vida. Infelizmente, muitos salvos que têm paz com Deus não têm a paz de Deus crescendo na vida deles. Quando Jesus estava no barco durante a tempestade, deitou-se e adormeceu. Ele é o autor da paz interna e da paz entre os elementos da natureza. Os discípulos haviam aceitado a paz com Deus, mas evidentemente não tinham a paz de Deus, pois estiveram preocupados a noite inteira. Finalmente acusaram a Jesus de desejar afogá-los em vez de se importar com eles. O medo lhes havia destruído a paz. Jesus é a nossa paz. Diz ele: eis que estou convosco sempre. De que é que você tem medo? De ruídos à noite? De seu filho não voltar para casa na hora esperada? De não conseguir fazer seu dinheiro esticar? De perder o emprego? Do ridículo, do desprestígio? Exploremos juntas o que Deus diz sobre a paz. 1. A fonte de paz. João 14:27. Deixo-vos a paz, não o tipo de paz que o mundo dá, mas a profunda e permanente paz que independe das circunstâncias. Jó 22:21. Apega-te a Deus, e tem paz com Ele. A nossa paz vem do fato de conhecermos a Jesus, o príncipe da paz. 2. A qualidade da sua paz. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Eis aqui uma promessa de duplo efeito. A força da sua paz guardará nossos corações e mentes, nossas emoções e pensamentos. 3. Guardando a paz de Deus. Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. 1 Pedro 5:7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Colossenses 13:15. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações. Temos parte volitiva em guardar a paz de Deus. 4. Crescimento na paz. 1 Pedro 3:11. Busque a paz e siga-a. Hebreus 4.1 a 11. E a descanso providenciado por Deus para os seus filhos. Devemos entrar nesse descanso. É uma dimensão mais elevada. É a calma no centro da tempestade. Filipenses 4:8. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. 5. Consequências da sua paz. Provérbios 3.23 a 26. Podemos andar, trabalhar, viver e dormir sem preocupação, porque o Senhor é nossa confiança. Salmo 4:8. Em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Lembremo-nos de que o amor é a parte central do fruto. Mas se não existir paz, nenhum fruto pode crescer. Se houver inveja, ciúmes, choques de interesses e facções, o desenvolvimento será interrompido. Se houver sempre aquele sentimento de competição, a nossa paz será retirada. Que é a paz? Paz é tranquilidade de espírito. É a consciência tranquila diante de Deus, a certeza de que temos relacionamento correto com Ele. Paz é a ausência de guerra e de medo. Diz 1 João 4:18. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo priva-nos de nossa paz, e a falta de paz acarreta preocupação e ansiedade. O medo é o mais desintegrante fator na personalidade humana. Milhares de pessoas estão sendo destruídas por causa de ansiedade, medo e preocupação. Entretanto, dizem que 92% de todas as coisas que tememos jamais ocorrerão. Quão loucos somos por viver temendo o amanhã. Não nos esqueçamos de que todos os nossos amanhãs Deus os tem em suas mãos.
No capítulo sobre a alegria fizemos menção das enfermidades induzidas pelas emoções. Muitas vezes o medo é a causa do desequilíbrio emocional. O medo cria úlceras e problemas cardíacos. Atinge o nosso bem-estar físico, espiritual e social. Portanto, busquemos o antídoto que Deus nos dá com sua paz, o fruto do Espírito. Eis algumas expressões de medo: ansiedade, preocupação, suspeita, dúvidas, indecisão, hesitação, timidez, covardia, inferioridade, tensão, solidão e agressão. Pode você relacionar expressões contrárias a estas? Onde necessitamos de paz? Necessitamos de paz entre nós mesmas e nossos maridos, entre os nossos filhos, na escola, no trabalho, em nossa mente e com os que se relacionam conosco. A paz vem de Deus, mas cabe a nós aceitá-la e conservá-la. Se houver ciúme, inveja, amargura e desavenças, a paz não poderá crescer. Se formos censuradoras e rabugentas, haverá guerra dentro de nós. Podemos ter até alcançado paz com Deus, mas não estaremos mantendo a paz de Deus em nossa vida. A nossa conversa à mesa, quando toda a família está reunida, é muito importante para o nosso bem-estar físico. Todavia, alguns pais usam a hora das refeições para censurar e corrigir os filhos. O ambiente gerado por tal atitude cria problemas digestivos e desequilíbrio físico. Também pode produzir uma expectativa de medo que deixa cicatrizes para a vida toda. Compete a nós. Isaías 26:3 coloca diretamente sobre nós a maior parte da responsabilidade por nossa paz. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Devemos conservar a mente fixa em Deus, a fim de que os nossos pensamentos sejam iguais aos pensamentos dele. Minha mãe costumava repetir este versículo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Temos aqui dupla promessa. A paz de Deus é tão grande que está além da nossa compreensão. Ela guardará os nossos corações, isto é, as nossas emoções, os nossos nervos, a nossa parte sensitiva, e a nossa mente, o nosso pensar, a nossa capacidade de raciocinar, a parte inteligente que há em nós. O versículo 8 fala do que devemos pensar. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que é que ocupa o seu pensamento enquanto você dirige o carro? Sobre o que você pensa enquanto descasca batatas? Você gostaria que os seus pensamentos fossem vistos por sua família como que projetados numa tela? O que influencia a sua maneira de pensar? Quais as coisas positivas sobre as quais podemos pensar? Colossenses 13:15 convida-nos a deixar que a paz de Cristo domine em nossos corações. Creio que aqui há um segredo para as mulheres. Muitos dos nossos problemas surgem pelo fato de não deixarmos que a paz de Deus impregne e encha as nossas vidas, de modo que ela entre em nós e por nosso intermédio flua para outras pessoas. Lembro-me de como minha avó, há muitos anos, gostava de ouvir no rádio um programa apresentado por uma família. Ela ria, chorava e se identificava com os personagens. Hoje as novelas estão tomando o tempo, a mente e as emoções de milhares de mulheres. Elas vivem imaginariamente as vidas dos personagens da TV. Muitas vezes assumem as situações do enredo da novela e as aplicam às suas próprias famílias. Permitem que essas fantasias lhes roubem a paz. O trabalho da casa está por fazer, o jantar ainda não foi começado, e as crianças se comportam mal. E elas perdem horas e horas envolvidas com novelas. É necessário lembrá-las que a TV tem um botão que a desliga. Se estamos vendo alguma coisa que abala a nossa paz pessoal e não contribui para manter o coração e a mente voltados para Deus, compete a nós acionar esse botão. Qualquer coisa que ameace a paz do lar deve ser cortada e eliminada. Talvez essa coisa seja um passatempo, algo que já se tenha transformado em vício. Pode até ser o hábito de ir à igreja antes de dispensar o devido cuidado ao lar e à família. Se tenho uma amiga cristã muito nervosa que vive na terra dos se. Que acontecerá se meu filho se machucar? E se ele for tentado pelas drogas? E se sofrer acidente? Que acontecerá se meu marido sofrer reveses financeiros? Ela sempre me telefona ansiosa. Ore por meu filho, estou muito preocupada com ele. Com tais preocupações, ela cria ao seu redor uma atmosfera tempestuosa. Não nos esqueçamos de que somos responsáveis pela presença ou ausência de paz no lar. Uma amiga escreveu-me depois que meu marido esteve hospedado em sua casa durante um seminário. Beth e Jane, seu marido trouxe ao nosso lar uma atmosfera de paz. Ele se acercava da presença silenciosa da paz. Este é o fruto do Espírito em ação. Aprendendo a lançar ponto.
O versículo 7 do capítulo 5 de 1 Pedro não indica que os cristãos jamais terão problemas. Podemos tê-los, podemos sofrer pressões, reveses e desapontamentos, mas a maneira como os enfrentamos é que mostra se temos paz. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E a paz de Deus domine em vossos corações, diz Colossenses 13:15. Concentre o pensamento em Deus. Expulsemos o que for negativo. Se eu lançar todo o cuidado sobre ele, seu poder guardador meu sempre será. Se o fardo da vida estiver muito pesado, meu coração feliz assim mesmo poderá cantar. Se os temores vierem me assaltar, não temerei. Dentro em mim sua paz sempre estará. Lemos em Hebreus 4:9 a 11 que há um nível positivo de paz e descanso disponível ao povo de Deus. Diz lá: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Podemos viver num plano superior ao daqueles que não conhecem a Cristo. Podemos entrar num lugar de paz e descanso onde o meio ambiente e as circunstâncias não nos lançam fora. Os cientistas estão descobrindo novas leis, nós também necessitamos descobrir as leis de Deus para o nosso bem-estar. Você faz seu próprio cárcere. José tinha apenas 17 anos quando uma mulher sensual levantou-lhe uma calúnia. Ele sabia que tinha de viver com a própria consciência e com o seu Deus. José passou 13 anos, quase metade de sua juventude, na prisão, mas elevou-se acima das circunstâncias. Ele estava na prisão, mas a prisão não estava nele. Em perigo. Certa vez ouvi gritaria e luta numa rua escura da Argentina. Depois um tiro. Eu havia torcido o tornozelo e lá fora estava muito frio. Meu marido havia acabado de regressar de Guaiana, onde permanecerá durante 5 semanas. Ele calçou rapidamente os chinelos, vestiu um suéter e saiu. Guilherme, nosso vizinho, jazia numa poça de sangue. Meu marido agarrou aquele corpo de quase 120 quilos, empurrou-o para dentro do nosso carro e correu para o hospital, acompanhado de Lídia, esposa de Guilherme. De volta a casa, tranquei todas as portas e aumentei o volume do rádio, de modo que se os assassinos, caso espreitassem no escuro, pensassem que a casa estava cheia de gente. Comecei a andar e a orar ao mesmo tempo e a paz veio. Era o 22º aniversário de casamento de Guilherme e Lídia. Ele teria um jantar especial com a família, e trazia chocolates e flores. A esposa até então era uma mulher feliz, pensava ter conseguido tudo o que desejava. Bonita casa de tijolos, completamente remodelada, e belo jardim. Moni, meu marido, chegou de volta do hospital 2 horas depois. Tinha sido tarde demais. Guilherme morrera. Desde então, Lídia aparecia todos os dias na porta da nossa casa retorcendo as mãos. Um profundo temor dominava a vizinhança. Leon, nosso vizinho judeu, disse: vou mudar-me daqui. Perguntei-lhe: para que lugar irá o Senhor onde não haja medo? Aonde quer que vá, levará consigo a sua personalidade. Ele se mudou para um elegante apartamento com corredores de mármore, no 4º andar de um edifício. Mas um mês depois sofreu ataque cardíaco e quase morreu, sozinha. Quanto a mim, eu sabia que teria de ficar sozinha durante os meses em que Moni estivesse em viagem pela América do Sul, ensinando em seminários de liderança. Como enfrentaria a escuridão? E os ruídos noturnos? Como suportaria ficar a sós? Teria coragem de dirigir o carro até a escola bíblica? Continuaria meu ministério de ensino e treinamento? Continuaria aconselhando a outros e ajudando Lídia, sozinha? Certa ocasião eu disse aos jovens: sim, eu estava sentindo medo, muito medo, mas de repente um manto de paz me cobriu. Agora estou sozinha, mas sinto muita paz. Mais tarde recebi uma carta de uma amiga da infância. Dizia ela: Beth Jane, eu estava orando por você e o Senhor me inspirou a ler Provérbios 3:23 a 26. Você andará segura no seu caminho e seu pé não tropeçará. Quando você se deitar, não sentirá medo. Seu sono será suave. Você não temerá o pavor repentino. O Senhor será a sua segurança e a guardará. Ela havia orado por mim, e a paz de Deus veio sobre mim como um manto suave. Oh, a paz que Jesus dá, nunca morre, vive sempre, como de um salmo a doce melodia, uma calma eterna e cheia de alegria. É a paz que Jesus dá, é a paz que Jesus dá. Como enfrentá-lo? Vamos conhecer Joquebede, mulher do Antigo Testamento. Tinha ela a desagradável suspeita de achar-se grávida de novo. Sim, exatamente o que eu temia, e já se passaram 3 meses. À noite os pensamentos a perturbavam. Tenho Arão e Miriam para cuidar, o que já é suficiente. E se for um menino? E aquele terrível decreto de que todos os meninos devem ser mortos? Como enfrentar tal situação? Amram, marido de Joquebede, era um dos escravos hebreus.
Muitas vezes ele volta à noite com as costas sangrando por causa dos açoites dos guardas egípcios. O faraó Amenhotep vive preocupado com os ixos invasores do norte. Ele tenta dizimar as energias dos hebreus construindo aquelas enormes pirâmides para que não haja nenhuma aliança, assim pensava Joquebede. Ela deve ter passado 9 meses de angústia, mas quando viu o bebê, reconheceu que se tratava de uma criança especial. Deus havia planejado aquele nascimento a fim de realizar uma grande obra. Ó Deus, intervém de modo que eu possa criá-lo. Não permitas que ele seja assassinado, clamava ela. Joquebede o escondeu durante 3 meses. Toda mãe acha que seu filho é belo, mas algo de especial havia em torno daquele menino. Os soldados revistavam as casas dos hebreus para matar os bebês, mas não encontraram o filho de Joquebede. Eu me pergunto, onde teria ela escondido o bebê? Sob sua cama de pele de camelo? Numa cesta entre as verduras e cebolas na cozinha? Enquanto o amamentava, ela conversava com ele. Você me foi dado por Deus, você é especial e tem grande motivo para existir. Ela lhe transmitia paz e confiança. Quando ele estava com 3 meses, Joquebede reconheceu que já não podia escondê-lo por mais tempo. Ajuntou juncos à beira do rio e juntamente com Miriam teceu um cestinho. Enquanto entrelaçava os juncos, ia instruindo a menina. Miriam, este é o nosso bebê, este é o nosso projeto. Deus usará você para salvar seu irmãozinho. Joquebede beijou o belo filhinho, orou por ele e o colocou no cesto. Ela e Miriam se encaminharam ao rio. Miriam, Deus lhe dará sabedoria. Ele lhe mostrará o que fazer. Não posso dizer-lhe o que vai acontecer, mas sei que Deus a guiará. Deus vigiará você e a dirigirá. Pôs o braço em torno do ombro de Miriam, deixou-a entre os juncos à beira do rio e voltou para casa. Como pôde ela deixar as 2 crianças num lugar de perigo? Que aconteceria a elas? A verdade é que na mente e no coração de Joquebede reinava a paz de Deus. Ela havia firmado o pensamento no Senhor, certa de que ele estava no controle. Ela era mulher cheia de graça. Como a casinha lhe pareceu vazia. Sentia aperto no coração. Limpou os restos dos juncos, começou a preparar o jantar e esperou para ver como Deus iria agir. A princesa veio banhar-se no rio e ouviu o choro do bebê. O menino havia esperado o momento certo para chorar. Teria sido coincidência? Não, Deus dirige até os detalhes mais insignificantes da nossa vida. A princesa apanhou o cesto e, vendo o bebê, reconheceu que se tratava de um menino hebreu. Eu o levarei para casa, eu o encontrei. Nesse momento Miriam saiu do meio dos juncos, de onde estivera observando e esperando. Imediatamente ela ofereceu os serviços de uma ama. Posso imaginar com que emoção a menina correu para chamar a mãe. Mamãe, mãezinha, venha depressa. A princesa está chamando. Podemos levar de volta o bebê. Joquebede veio e encontrou o filho nos braços da princesa. Esta lhe disse, vá, amamente-o, cuide dele para mim. Eu lhe pagarei salário. Ele se chamará Moisés, ou tirado das águas. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, inundou o coração de Joquebede. Ela levou o bebê para casa. Beijava-o com amor, conversava com ele e o preparava. Quero aproveitar cada momento, cada dia. Dentro de 5 anos devo devolvê-lo ao palácio para que cresça como filho da princesa. E lá na casa de Joquebede, Moisés, ao ficar maiorzinho, foi tomando conhecimento sobre quem era porque havia nascido. Aprendeu a história dos 400 anos de cativeiro dos 12 filhos de Jacó, porque estavam no Egito, e o propósito de Deus para com o seu povo. Joquebede transmitiu-lhe a fé em Deus. Transmitiu a paz de sua vida para o filho em tal medida que a Bíblia nos diz ter sido Moisés o homem mais manso da face terra. Essa mansidão e paz haviam começado no berço. Moisés escreveu o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. E também o Salmo 90 como reflexo da paz e segurança que reinavam dentro dele. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Que teria acontecido se Miriam tivesse reclamado, eu sempre tenho de ajudar. Quero brincar com as minhas bonecas. Canso-me de ficar em pé entre os juncos e meus pés ficam molhados. Algumas mães talvez dissessem, coitadinha, deixe-a brincar. Porém Miriam havia aprendido a obedecer e a assumir responsabilidades ao lado de Joquebede. Muitas vezes dizemos, é cansativo deixar que as crianças ajudem. Dão-nos mais trabalho. Se lavam a louça, respingam água no chão. Prefiro fazer o trabalho sozinha. É melhor que elas fiquem diante da TV. Mas esta atitude não está correta.
Pois como poderemos cultivar nos filhos o senso de responsabilidade, se nunca lhes confiamos tarefas que os levem a se sentirem úteis? Quem é responsável pela obediência de uma criança? Quanto você espera de seu filho? Miriam foi fator importante na vida e salvação de Moisés. Mas foi Joquebede que transmitiu paz e confiança aos 3 filhos. Que mulher extraordinária! Seu filho mais velho tornou-se o primeiro sumo sacerdote da nação. Miriam, a primeira profetisa e a que dirigia o canto nas horas de desalento. Moisés, o líder, o legislador e o guia da nação hebraica. Uma mulher serviu-se da paz de Deus e sua vida influenciou o mundo todo por intermédio dos filhos. O verdadeiro caráter emerge nos momentos de crise, somente a mulher com paz interior pode ter clareza de pensamento. Psiu, psiu, silêncio. Salmo 131:2 diz: Mas fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada. Sossega minha alma. Paz. Paz. Maravilhosa paz é aquela que vem do Senhor. Eu lhe peço que inunde para sempre o meu ser, em suas ondas de insondável amor. Quando repousamos, trazemos paz, descanso e tranquilidade àqueles que vivem ao nosso redor. Tiago 3:18 diz que o fruto da justiça é semeado em paz. Se quisermos crescer e produzir fruto, necessitamos de paz interior.